Amém? João capítulo 6, verso 9. Eu vou ler para nós ganhar tempo, tá bom? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Só tem aqui. Pode se assentar. Amados, essa é a primeira multiplicação de pães e peixes que a Bíblia relata. E eu costumo dizer, né, toda vez que eu prego sobre milagre, eu gosto de deixar bem claro isso, que os milagres não estão na Bíblia para nos mostrar simplesmente que Deus faz milagres. Todo milagre ele tem uma história, tem um ensinamento, alguma lição que nós temos que tirar dali. Não é só o milagre. Só o milagre. E essa não é diferente. Eu quero destacar aqui algumas lições que nós podemos aprender na primeira multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz no versículo 5, que nós não lemos, quando Jesus viu a multidão chegando, ele disse para Filipe: aonde compraremos pão para todas essas pessoas? Mas a Bíblia vai dizer no versículo 6 que ele fala isso para experimentar Filipe, porque ele já bem sabia o que haveria de fazer. Amém. Glória a Deus. Ou seja, ele fala aquilo para Filipe para experimentar, para testar Filipe, para colocar ele numa situação para ver como ele reagiria àquilo que Jesus estava dizendo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus já sabia o que haveria de fazer. Amados, não é diferente da nossa vida. Tem circunstâncias e situações na nossa vida que simplesmente Deus está nos experimentando. Mas Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele coloca a gente em situações só para ver, para nos experimentar, para colocar à prova, para nos testar. A palavra experimentar significa isso, colocar à prova, testar, para ver qual vai ser a nossa reação. Se nós vamos confiar, se nós vamos murmurar, se nós vamos adorar, se nós vamos reclamar. Só para experimentar. Mas Ele já sabe o que vai fazer. Então, quando nós estivermos diante de uma situação difícil, nós temos que entender que para Deus não há nada difícil, não há nada impossível, Ele é poderoso. Amém. Mas se Ele permitiu isso na nossa vida, e as coisas só acontecem na nossa vida por 2 motivos. Primeiro, vontade de Deus, e segundo, a permissão de Deus. Nada acontece na vida de um crente que não seja vontade de Deus, permissão de Deus. Se é a vontade de Deus, aceita que dói menos. Mas ela é, como eu já falei esse dia aqui, ela é boa, agradável e perfeita. E se é a permissão de Deus, alguma coisa Ele quer te ensinar. Então, amados, Deus nos coloca em situações para nos experimentar. É o que está acontecendo aqui na multiplicação de pães e peixes. Primeira lição, Jesus queria experimentar principalmente Filipe, porque é para ele que Jesus fala. E quando Jesus fala para ele, amados, Filipe vai dizer algo. Filipe vai retrucar o que Jesus falou no versículo 7. Ele vai dizer: ainda que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para que cada um deles comesse pão. Porque a Bíblia diz que era quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Acredita-se, não sabe-se, né? Ninguém pode afirmar um número. Mas as mulheres na época e crianças não eram contadas quando se ajuntavam em grupo de pessoas. Eles contavam homens. Podia ter 10 mulheres, ou melhor, 10.000 mulheres. Eles iam contar só os homens. Podia ter 20.000 crianças. Eles contavam só os homens. 5.000 homens, não contamos mulheres e crianças. Mas acredita-se que tinha 20, 30, 40.000 pessoas nesse dia. E quando eu fui pesquisar, amados, sobre o denário, eu sei que é o salário de um dia de um trabalhador. Mas eu fui ver quanto que dava para comprar de pão na época com um denário. Com um denário dava para comprar 8 quilos de pão.
Quando o Felipe fala que 200 não seria suficiente, 200 denários, eu somei, amados, e cheguei ao número de 1.600 quilos de pães. 1.600 quilos de pães, se fosse só os 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, mas tinha muito mais, para os 5.000 daria 320 gramas de pão para cada um deles. E lembrando você que o pão ali era a base de tudo. O peixe era a mistura, o pão é como se fosse o arroz, o feijão, o macarrão, era a base da alimentação deles. Mas, amados, ele disse, o que seria isso? Ainda que tivéssemos 200 denários, segunda lição, que eu tiro da multiplicação de pães e peixe. A gente tem costume, irmãos, na hora da dificuldade de querer colocar valor em tudo. Se a gente fica doente, a gente já começa. Vou gastar tanto com médico, tanto no remédio, tanto isso, tanto daquilo. E começa a botar um monte de valor. Sendo que Deus pode fazer um milagre que não custe nada. Amém, Jesus. A gente já começa a colocar tudo valor. Não preciso de tanto, preciso disso, preciso daquilo outro. E agora eu te pergunto, quantos denários precisou nesse dia? 200 não seria suficiente. Para que cada um comesse um pedaço de pão. Não precisou de nenhum. Às vezes a gente começa, irmãos, querer colocar preço naquilo que não vai ter preço, porque Deus vai fazer um milagre para nós. Glória a Deus. Amém, Jesus. Às vezes você está fazendo os cálculos, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, para juntar aqui, aquilo outro, para chegar ao valor X, e de repente Deus vai te dar um valor sem você precisar fazer nada. Por quê? Porque Ele tem poder para fazer. Então, amado, a gente quando está numa situação difícil, a gente começa a colocar preço em tudo. Vou gastar tanto de gasolina, vou gastar tanto disso, gastar tanto daquilo. Nós temos que aprender, irmãos, a confiar em Deus. Amém. Glória a Deus. Confiar em Deus. Ainda que tivesse 200 denários, não seria suficiente para que cada um deles comesse pão. Terceira lição. Agora estou no verso 9 que eu li para vocês. No verso 9, André chega com um rapaz, olha, aqui tem um rapaz, tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Não era nem 2 peixes, era 2 peixinhos. Eram 5 pães de cevada. Se você não sabe, os pães de cevada eram redondos assim, fininhos, bem fininhos. Não é os pão grandes. Não pensa num pão caseiro que tem o nosso aqui, grandão, altão. Não é, irmãos. E 2 peixinhos. E daí ele apresenta o que tem. E já começa, irmãos, a dizer, mas o que é isso para tantos? A terceira lição, nós temos que aprender, irmãos, que o pouco com Jesus é muito. Aleluia. É verdade, Deus. Glória a Deus. Realmente, o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Mas se Jesus está ali, o pouco com ele é muito. Oh, glória a Deus. Nós temos várias experiências, né, de multiplicação na Bíblia. As viúvas, né, de 2 Reis, capítulo 4, vai falar de uma viúva que não tem nada, a não ser uma botijinha de azeite, pois foi suficiente para pagar as dívidas, e não só pagar as dívidas, viver do resto. Foi o suficiente para ela viver com seus filhos o resto da vida. A de 1 Reis 17, né, vive o Senhor que eu ia agora fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós ia comer e morrer. Não é que o bolo era envenenado, era a última refeição. Mas o profeta diz, assim diz o Senhor, vai e faze primeiro para mim, porque a farinha da panela e o azeite da botija não acabará. E a Bíblia diz que ela fez. E depois comeram daquela farinha e daquele azeite por muitos dias, até que voltasse a chover sobre a face da terra. Ou seja, o pouco com Deus é muito. Amém. Aleluia. Mas às vezes o muito sem Deus não é o suficiente. É verdade, Pai. Vou repetir. O pouco com Deus é muito. Aleluia. Mas às vezes o muito sem Deus não é suficiente. Por isso que tem gente, irmãos, que a gente não sabe, irmãos. Quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer, mais quer, mais quer. Às vezes nem sabe mais o que tem, mas não é suficiente, está sempre querendo mais. E quem vive dessa maneira não tem um sono tranquilo, não tem uma vida tranquila, não sabe quem quer sentar numa mesa e desfrutar de algo que Deus tem preparado para ele. Então, amados, a terceira lição que nós temos que aprender, que nós podemos aprender, melhor dizendo, nesta primeira multiplicação, é que o pouco
com Ele é muito. É muito. E nós sabemos que foi o suficiente. Foi o suficiente. A quarta lição que eu quero tirar daqui, irmãos, a quarta lição está no versículo 11. Jesus no 10 mandou eles se sentarem em grupos. E no 11, ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos e não começa a repartir. Ele não começa a dividir. E aqui está um dos erros da gente. Antes de repartir, ele vai agradecer e abençoar. No texto de João fala que ele agradece, dá graças. No texto de Mateus diz que ele abençoou. A mesma coisa. Ou seja, ele pegou aquilo que tinha, agradeceu, abençoou, orou. E depois que ele agradece, que ele abençoou, que ele orou, ele foi repartir. Sabe o que a gente faz? Quando eu digo gente, estou incluindo vocês. A gente pega e começa a dividir tudo. E depois que não dá, que não é o suficiente, a gente diz: Senhor, me ajuda, não sei o que vou fazer. Nós temos que aprender a abençoar aquilo que Deus coloca na nossa mão antes de repartir. Não entendi, pastor? Então eu vou ser mais claro. Antes de você pagar as suas contas, agradeça e abençoe aquilo que Deus colocou na sua mão. Antes de sair da sua mão para a mão dos outros, amados, você tem que agradecer, porque tem gente que não conseguiu e não vai ter o que Deus colocou na sua mão. Pode ser às vezes pouco para aquilo que você precisa, mas tem gente que não tem nem um pouco que você tem. Então agradeça e abençoe, porque aquilo que é abençoado é multiplicado. Se até Jesus agradece e abençoa antes de repartir, o que sobra para a gente, irmãos? Porque eu creio que mesmo que ele começasse a repartir, já ia multiplicar. Mas ele está ensinando a gente. Você tem dúvida que se Jesus nem orasse, só pegasse o pão e começasse a picar ele, ia multiplicar da mesma forma? Mas Jesus está ensinando a gente, amados. Por isso que tanto na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a abençoar o alimento que Deus nos dá todos os dias na nossa mesa e agradecer o pão nosso de cada dia. Agradecer e abençoar. Então, amados, aqui ele está fazendo isso. Ele está agradecendo e abençoando para depois repartir. É por isso que a gente vai repartir, às vezes não é o suficiente. Por quê? Porque a gente não agradeceu e não abençoou primeiro. Pega primeiro, agradece, abençoa, depois reparte. Quem está entendendo, diga amém. Então a quarta lição é que antes de repartir nós temos que agradecer e abençoar. A quinta lição, amados, está no versículo, no final do 11, começo do 12. Final do 11, começo do 12. No final do 11 vai dizer que ele deu para eles o quanto eles queriam. Ou seja, não era nada regulado ali não, irmãos. Quero mais, toma. Quero mais, toma. Quero mais, toma. E no versículo 12, na parte A, vai dizer que eles se saciaram. Até o ponto de sobejar, de não querer mais. Primeiro quanto eles estão pedindo, estão ganhando. Depois chegou um momento, irmãos, que já estava se oferecendo e eles não queriam mais. Quinta lição. O milagre não vem só para nos aliviar de uma necessidade. Ele vem para saciar, satisfazer a nossa vontade e a nossa necessidade. Você pode ter alguma necessidade, mas quando o milagre acontecer, Jesus vai saciar e vai fazer que você esteja satisfeito sem falta alguma. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 9 e 10: os filhos dos leões passam fome e têm necessidade, mas aqueles que buscam a Deus de nada têm falta.
Amados, por quê? Porque Deus não deixa faltar. Aleluia. Então, amados, a quinta lição é que Ele, quando opera o milagre, Ele sacia a nossa vontade. Não é você comer algo, não é você realizar algo, não é... Eu estou falando no sentido geral, não é só comer aqui. Não é você conquistar algo, mas... tá bom, mas não é o que eu queria. Não, quando o milagre acontece, você vai ficar saciado, satisfeito. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A sexta lição que eu quero tirar daqui está no final, na parte B do verso 12 e no 13. É quando Jesus diz para os discípulos: recolhei tudo que sobrou para que nada se desperdice. Não é porque é milagre que você pode desperdiçar. Oh, glória. Amém. Quem guarda hoje vai ter amanhã. Às vezes a gente desperdiça e por isso que sofre amanhã. É verdade. Então nós temos que aprender, por mais que foi milagre, mas não desperdice, porque o milagre não pode ser desperdiçado, não pode jogar fora. Não é porque sobrou, deixa aí. Não. Recolhe tudo. E Jesus teve preocupação. Vamos recolher tudo para que nada se desperdice. Nós temos que aprendermos, quando o milagre chega, de nós não desperdiçar o milagre. Amém. Não jogue fora o milagre. Amém. Quantas pessoas que às vezes até quando o testemunho conta uma vitória e depois você, e daí? A esperança que esteja melhor ainda. Deu um problema lá. Já não estou mais lá. Nossa, a porta se fechou. Nossa, tive que vender. São pessoas que não sabem valorizar o milagre. Acaba desperdiçando o milagre. E quando Jesus manda recolher, para que nada se desperdice, para que nada, amados, fosse jogado fora, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O dinheiro, se tivesse, não era suficiente para que cada um deles comesse um pedaço. É o que Filipe disse. Mas Jesus, quando fez o milagre, eles se saciaram, sobejaram e sobrou 12 cestos cheios. Agora eu te pergunto, quantos discípulos eram? Ou apóstolos? 12. Cada um deles teve que carregar um daqueles cestos. Cada um deles que duvidaram daquele milagre tiveram que carregar um cesto cheio. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus estava agora ensinando para os 12. Não duvide de mim. Porque vocês acharam que era impossível, vocês acharam que não teria condições, vocês acharam que não seria suficiente, mas eu fiz sobrar para vocês carregar, para entender que eu tenho poder. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Eu posso imaginar eles carregando aquele cesto. Eu creio que nem olhavam um para o outro, porque provavelmente entre eles ficaram questionando e murmurando. Ele está louco, vai mandar esse povo tudo se sentar, vamos nos matar aqui agora, porque eles eram assim. Mas no final, Jesus deixou sobrar um cesto cheio para cada um. E eu encerro dizendo, não uma lição, mas encerro profetizando, que o que está faltando, que o que não é suficiente, que aquilo que você não sabe de onde tirar, de onde comprar, o que fazer, no final vai sobrar cestos cheios. Vai dar para resolver tudo e vai sobrar cestos cheios ainda para você carregar. Você vai resolver tudo e ainda vai carregar o que sobrou.
Deus vai fazer sobrar. Deus vai fazer sobrar. Deus vai fazer sobrar. Deus vai fazer sobrar. E alguém pode ser que olhe você carregando e diga: ué, mas não tinha. E agora você está carregando aí. É porque Ele fez sobrar. Aleluia. Se coloca de pé. Eu creio, Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Ele vai fazer sobrar. Aleluia. Glória. Vai sobrar. No final de tudo vai sobrar. Amém. Glória a Deus. A vitória vai ser com sobra. Glória a Deus. Eu não sei se você já se parou para perguntar o que significa mais do que vencedor. A Bíblia diz em Romanos 8,37 que Ele nos faz mais do que vencedores. Mais do que vencedor é simplesmente, irmãos, aquele que vence com sobra. Imagina uma corrida que você está correndo e quando você está chegando na linha de chegada, você olha para trás e você não enxerga ninguém. Mas cadê os outros? Você pode até parar de correr e pode caminhar que você vai atravessar a linha e ninguém vai poder te alcançar. Isso é mais do que vencedor. É vencer com sobra, com folga, com tranquilidade. Aleluia. Pois para o teu problema tem uma vitória com sobra, com tranquilidade. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Hoje não tem, mas amanhã vai sobrar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, o que tem pode aos olhos humanos não ser suficiente, mas vai saciar, vai sobejar e ainda vai sobrar Aleluia. sobre a sua Glória a vida. Deus. Glória a Deus. Eu profetizo que vai sobrar um cesto cheio para cada membro da tua família. Para cada um da tua família vai sobrar um cesto cheio, em nome de Jesus. Segundo a palavra do Mestre, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu milagre. Eu creio, Senhor, na tua vitória. E eu tomo posse dela nessa noite, juntamente com a tua igreja, e nós vamos glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode apertar a mão de duas pessoas e dizer: fica tranquilo, porque no final vai sobrar. Pode ficar aqui, agora fica tranquilo, que no final vai sobrar. Em nome de Jesus. No final vai sobrar. Eu creio. Amém, Jesus. Aleluia. Fica tranquilo, que no final vai sobrar. Amém, Jesus. Vai sobrar. Fica tranquilo. Vai sobrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Fica tranquilo. 12 cestos por dia. Glória a Deus. Amém, irmãos?